Olá, meu querido ouvinte, esse é o seu devocional, o devocional do Temor e Tremor. Quem está falando, sim, é Maeli Mesquita, mais uma vez. Nós estamos aqui para dar continuidade ao Sermão do Monte, em especial, como nós estamos tratando essa semana, das bem-aventuranças. Hoje nós trataremos do versículo 8, mas eu convido você a pegar sua Bíblia, abrirem no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e vamos fazer a leitura juntamente comigo, que diz assim: Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte, havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem, mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vamos fazer uma oração? Pai eterno, obrigada, Senhor, pela tua misericórdia e a tua graça. Que o Senhor seja, Deus, glorificado por meio desse podcast, desse devocional, e que o Senhor fale ao nosso coração, para que as bem-aventuranças e todo o sermão do monte se faça ser entendido por nós, mediante o teu Espírito Santo, e também praticado por nós. Esse manifesto, ó Deus cristão, que o teu Filho falou, que a própria boca do teu Filho falou, que nós deveríamos se encontrar, ó Deus, nessas bem-aventuranças e sermos discípulos do reino, discípulos de Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Então vamos lá. No começo da semana eu tratei sobre o versículo 4, e nós falamos sobre bem-aventurados os que choram. Eu até fiz uma análise gramatical, mas hoje não acho que não precisa a gente fazer essa análise para interpretar esse versículo, o versículo de número 8, que ele diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. É um versículo muito claro, muito óbvio. Acho que até o senso comum consegue interpretar esse versículo da maneira correta. Nós sabemos sim que aqueles que têm o coração puro, o coração santo, vamos dizer assim, eles podem sim ver a Deus. O que Deus requer de nós é um coração puro e a nossa santificação. Sim. Então, se nós parássemos aqui o nosso devocional, acredito que já seria uma bênção. A questão é que nós precisamos entender alguns conceitos aqui desse versículo para que nós possamos também praticar esses conceitos. O devocional ele não é apenas para que você entenda os conceitos, para que você coloque em prática aquilo que nós estamos ensinando e nós também coloquemos em prática. E é justamente essa questão. Todo o Sermão do Monte, ele não vem para abolir os 10 mandamentos. Ele até, Cristo faz esse cenário, né, dos 10 mandamentos, o monte, que na verdade é só uma colina, um lugar alto, mas ele justamente faz essa mesma cena, né, que há no Monte Sinai, e ele então lança essa lei agora, essa nova lei, vamos dizer assim, para os seus discípulos, não para abolir a lei mosaica, não para abolir os 10 mandamentos, mas justamente para levar os 10 mandamentos a uma profundidade da santificação. Não apenas algo exterior, mas algo interior, muito mais profundo. Então, todo o Sermão do Monte, ele é prático. E Jesus pega muito pesado. Se você for ver, ao longo de todo o Sermão do Monte, ele fala de coisas muito profundas, como arrancar o olho se ele te faz pecar e outras questões. Mas nós temos aqui, nas bem-aventuranças, falando sobre as características daquele que herdarão o reino dos céus. Um reino que veio com ele ser instalado, mas também é um reino futuro, ou seja, um reino do já, mas do ainda não, como nós costumamos falar, né? Então, nós precisamos entender os conceitos que tem aqui nesse versículo 8. E ele diz assim: Bem-aventurados os limpos de coração. Por que o coração? Bom, toda a antropologia bíblica fala justamente do cerne do homem, que é o coração, o centro do homem como o coração. Nós vemos em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ou seja,
Tudo que nós praticamos ou pensamos, desejamos, tudo vem do nosso coração. O judeu entendia que o homem era movido pelas suas entranhas, pelo seu interior, né? Eu estou sentindo, minhas entranhas estremecem por conta do meu pecado, os meus ossos, né? Davi usa muito essa figura de meus ossos doem, estão corroendo, ou seja, todo o seu interior é o que sente e o que leva à prática ou o que leva à exteriorização. E nós temos isso também nas palavras do nosso Senhor Jesus, em Marcos, capítulo 7, versículo 21 ao versículo 23, que diz o seguinte: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, adultérios, as cobiças, maldade, engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. E aí vem no versículo 23 a facada final, né? O Senhor vem com um corte, como eu disse outro dia na pregação, um corte limpo tramontina. Ele diz: e todos os males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Olha a palavrinha, impuro. Nós estamos aqui falando justamente do versículo 8, que diz: bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Então, Jesus já está falando, olha, o homem funciona de dentro para fora. Tudo que está dentro do seu coração, ele vai externalizar. E a lei, aqui então, para ser entendido melhor todo esse contexto, a lei era algo externo. Os fariseus, os judeus, eles praticavam a lei e diziam e usavam isso para a justiça própria. E o que Jesus está tentando falar aqui é o seguinte: olha, eu não estou querendo saber do exterior de vocês, eu estou falando de algo muito mais profundo, estou falando do coração de vocês. Então aqui não é apenas o homem puro de práticas puras, de práticas apenas aparentemente santas, mas de um coração puro, de uma santidade que começa lá dentro, no cerne do homem, lá no seu coração. Isso não estou falando apenas de emoções, estou falando também do homem como um ser total. Aqui o coração não pode ser apenas compreendido como as emoções ou os sentimentos puros, não. Nós estamos falando também de devoção, de raciocínio. Nós que somos pós-modernos, né? Que vivemos que viemos aqui do iluminismo, a gente tem muito ainda esse ranço, e eu digo ranço por conta de alguns estudos que eu fiz acerca da história, e nós temos esse ranço mesmo, iluminista, de achar que nós somos movidos apenas pela nossa razão. Nós deixamos de lado um pouco a nossa emoção. Mas justamente é esse o erro que nós cometemos. Nós separamos muito razão e emoção e não entendemos que somos constituídos das duas coisas, e mais coisas, não só apenas essa. E que aqui o coração que Jesus está falando é a inteireza do homem, aquilo que está dentro do homem. E isso permeia sim os nossos pensamentos, o nosso racional. Ou seja, o homem de coração limpo, ele também tem um raciocínio puro. Um raciocínio, um pensamento, uma intelectualidade também pura. Ou seja, todo o seu ser, né, está purificado ou santo, entregue diante de Deus. E esse homem é que pode ver a Deus. E aqui nós vamos ver agora o contexto. Por que o homem precisa ser puro para ver a Deus? Porque Deus é um Deus santo. E nós vemos aqui, então, em Isaías, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 7, justamente a questão da santidade de Deus. Ou seja, só pode ver a Deus aquele que também é santo, ou que possui um coração santo. E nós não estamos falando aqui, nós já entendemos, então, que não é a questão apenas aparente de um coração santo, mas é de todo o seu ser, do mais íntimo do seu ser, é puro. Então nós temos aqui em Isaías justamente essa verdade contida, de que aquele que se aproxima de Deus precisa estar em pureza, em santidade, para ver o Deus Santo. E aqui em Isaías capítulo 6, do versículo 5 ao 7, na verdade, nós temos assim: então bradei eu, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, e a tua culpa foi removida, e o teu pecado está perdoado. Então nós temos aqui justamente essa figura e a interpretação de que aquele que se aproxima de Deus precisa estar purificado. Isaías então clama, o profeta clama diante de Deus dizendo, né, ai de mim porque eu sou impuro, meus lábios são impuros. E automaticamente, aliás, imediatamente
O versículo diz: imediatamente um dos serafins voou e trouxe uma brasa, uma tenaz, e tocou os lábios do profeta para que o fosse purificado. Por quê? Porque nós vemos no contexto que Isaías está ali, ele tem uma visão que está no santo templo do Senhor, né? E ele está na presença do Deus Santíssimo, o rei dos reis, o Senhor dos exércitos, todos santos. Os serafins cantam santo, 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 santo. E ele não é apenas uma vez santo, ele quer falar que ele é muito santo. E ele sente o seu pecado. Então, para ele continuar perante esse Deus todo santo, ele clama que é impuro. E os serafins tocam com uma brasa tirada do altar, ou seja, lá da presença do próprio Deus, e o toca para o purificar. Aqui nós temos justamente Jesus falando isso no Sermão do Monte. Só pode ver ao Senhor, só pode estar na presença do Senhor aquele que tem o coração puro. Maeli, o que é isso? É aquele que vive em santidade. O Sermão do Monte, ele implica todo em busca pela santidade. Nós fazemos parte de um reino santo, de um reino onde o nosso Deus é santo. Não podemos estar dentro desse reino, do reino dos céus, se não estivermos em santidade. Mas por que você está dizendo isso? Ora, porque lá em 1 Tessalonicenses nós temos justamente esse versículo. Como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Então nós temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 2 até o versículo 3, que diz assim: Pois sabemos os mandamentos que vos recomendamos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação, por isso afastai-vos da imoralidade sexual, e cada um de vós sabe viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra. Aqui, justamente está muito claro, a vontade do Senhor e a vontade aqui de Jesus com o Sermão do Monte, todo o Sermão do Monte, começando aqui com as bem-aventuranças, é justamente essa, a nossa santificação. E sem santificação, nós não podemos ver a Deus. Sede santo porque Ele é santo. Não porque você precisa imitar a Deus apenas, não é isso. É porque para se aproximar de Deus é preciso ser santo. E isso que Pedro está falando lá em 1 Pedro, de sede santo, porque o vosso Deus é santo. Sede perfeitos, aqui que também nós vemos esse mesmo versículo aqui no Sermão do Monte. Sede perfeitos. É ser perfeito, é ter um coração puro. Estar nesse reino, meu amado, estar nesse reino, meu ouvinte, não é apenas algo exterior, não tem como um fariseu viver nesse reino, não tem, apenas um regenerado, apenas aquele que foi tocado pela tenaz de Deus, que diz aqui no versículo 4, aliás, no versículo 7 do capítulo de Isaías, capítulo 6, diz: com ela ele tocou a minha boca e ele declarou: Vê isto? Tocou os teus lábios, a tua culpa será removida, o teu pecado será perdoado. Então só pode ver a Deus aquele cujos pecados foi perdoado, nós entendemos isso, mas que tem um coração puro. E quem purifica é o Senhor, com o regenerar da palavra, da água da palavra, lavando o nosso coração, nos santificando. E é por isso que ele ora, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí nós temos uma questão, como nós podemos entender que o nosso coração está purificado? Bom, tem uma pureza de santificação e também tem a pureza dos ídolos, né? Nós precisamos nos purificar dos ídolos, tirar os ídolos. O nosso coração, ele é muito idólatra porque ele é um coração adorador. Nós tratamos isso até em uma live no Temor e Tremor, lá no Instagram. E nós vemos também que é justamente no coração que nós temos a idolatria. O pecado raiz, que dele brotam outros pecados que nos faz afastar-nos de Deus. Mais ainda, a idolatria já nos afasta completamente. E é por isso que ele começa os 10 mandamentos dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E nosso coração é idólatra. Eu não estou falando aqui de ídolo apenas de iconoclastia, vamos dizer assim, né? Não estou falando aqui de idolatria apenas voltada a algo material, ou a um santo, ou alguma coisa que você queira até falar dos católicos aqui. Não, 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 não. Estou falando de você mesmo, cristão, que tem algum outro ídolo em que o seu coração está apegado. Então, como é que eu sei? Como é que eu identifico, Maria, que eu sou um idólatra, um idólatra? Quando o seu coração não é puro, quando o seu coração está apegado a outra coisa que não é o Senhor, e toda a sua força, devoção, vontade, pensamento e tempo estão totalmente voltados para essa coisa, para esse objeto, para essa situação, para essa pessoa, para esse sentimento também.
Então nós temos aqui um ultimato do Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Só é possível ver a Deus, meu querido. Só é possível estar nesse reino onde nós vemos o Senhor se nós tivermos um coração puro. Nós entendermos que é andar em santidade, nós entendermos que é fazer uma análise crucial das nossas vontades, do nosso coração, do nosso intelecto e colocarmos diante de Deus. Porque só um puro de coração, só um limpo de coração pode ver o Senhor, porque Ele é todo santo. Oremos. Pai amado, ajuda-nos, ó Deus, a purificarmos nosso coração, a fazermos, ó Deus, nossos devocionais, olhando sempre para o nosso coração e entendermos que as nossas vontades e pensamentos têm que estar ligados ao Senhor. Se nós somos parte desse reino, comprados e regenerados pelo Senhor e pelo Teu Santo Espírito, necessitamos, ó Deus, então, purificar o nosso coração, com o auxílio da palavra, com as orações, ó Pai, e também com a comunhão na igreja. Que o Teu Santo Espírito possa nos ensinar e nos guiar a assim viver, indo além da aparência, tendo, ó Deus, nosso interior limpo pelo Teu Santo Espírito e alcançar, ó Pai, a santidade um dia, lá no céu, quando o Senhor vier, então, realmente buscar a Tua noiva e completar, ó Deus, o Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, obrigada. Amém.